Olá, meus queridos, tudo bem? Meu nome é Adilson Júnior e hoje a gente vai estar falando de geometria espacial, especificamente a parte de poliedros. Estão prontos? Então, bora lá! Então, fala galera, como eu tinha prometido para vocês, a aula de agora ela vai ser de poliedros, tá certo? Então, fica ligadinho, eu peço desculpas inicialmente pela resolução, tá? Mas a gente está fazendo o que a gente pode nesses tempos difíceis, tá certo? Bem, a gente vai começar da seguinte maneira, a gente vai começar com alguns pequenos conceitos, tá? Você tem que entender muito bem apenas nessa parte de poliedros, o seu único pré-requisito é você entender o que são planos, tá bom? Você entendendo o que é plano, você entende perfeitamente o que é poliedro, tá? Então acompanhe comigo. Poliedros são figuras espaciais formadas por polígonos, tá? Agora a gente vai sair do polígono propriamente dito para um conjunto de polígonos que alinhados eles vão fazer, eles vão formar, alinhados quando eu falo assim, né, juntos, unidos, eles vão formar o que a gente chama de poliedro, tá bom? Os primeiros estudos do poliedro, eles se deram muito tempo atrás na Grécia, com dois caras que a gente vai falar um pouco deles, tá certo? E esses estudos, né, na verdade, esses poliedros, eles foram uma representação do que a gente chama, do que eles chamavam, na verdade, de cosmo, né? Ou seja, cada poliedrozinho ele representava um elemento e cada par de elementos, ou trio e por aí vai, eles formavam alguma coisa dentro da natureza, tá certo? Ele vai ser um dos caras que a gente vai estar falando bastante, já já eu cito o nome dele, tá certo? Esse é o outro carinha que a gente vai estar falando bastante, tá? Já reconheceu a foto desse? Esse cara aqui ele chama Platão e esse cara aqui ele se chama Arquimedes. Os dois foram os principais estudiosos e depois veio Euler, tá? Dos poliedros, tá bom? Bem, apesar de eu estar falando poliedro, a sua imaginação deve estar borbulhando aí. Você vai perceber que poliedros não são coisas difíceis. Imagine um conjunto, tá, de polígonos e esse conjunto de polígonos eles vão formar os poliedros, tá bom? Então, para você ver como é fácil, vai aparecer aqui em cima, ó, tá vendo aí? Entenda, não é tão difícil. Isso daqui que você está vendo é uma caixinha, uma representação de uma caixa, tá certo? E agora a gente vai dar nome a essa representação de caixa, tá? Que inicialmente, olha só o que eu estou falando, tá? Inicialmente a gente vai chamar de poliedro, tá? Esses polígonos aqui, eles vão ser chamados de faces, tá bom? As pontas vão ser chamadas de vértices e os segmentos vão ser chamados de arestas, coisas que também esses nomes eles não são tão estranhos para vocês, tá bom? Então vamos passar aqui o slide e a gente já está vendo aqui uns poliedrozinhos aqui. Agora eu quero que vocês prestem atenção numa coisa, existe uma diferença muito grande, por exemplo, entre esse poliedro que está de verde e esse que está de amarelo. Na verdade, entre todos os que estão de verde e todos os que estão de amarelo, tá? Vocês vão perceber o seguinte, que as figuras espaciais, no geral, vamos voltar um pouquinho bem antes de poliedro, né? Elas podem ser classificadas como poliedros ou corpos redondos. Então, esses que têm ponta aqui, olha, agora cuidado, tá? Que tem ponta e as laterais e todo o conjunto é formado por polígonos, tá certo? A gente chama de poliedro. E esses corpos aqui que eles vão ser suaves, a gente chama de suave, ou seja, que eles não têm ponta, apesar do cone ter ponta, né? A gente vai chamar eles de corpos redondos, tá? E o estudo ele é feito de maneira um pouquinho diferente, tá certo? Então, vamos pensar da seguinte maneira, os poliedros eles ainda podem se classificar da seguinte maneira, prismas e pirâmides, tá? No caso aqui, ó, esse que eu estou apontando aqui, ele vai ser um prisma, tá bom? E esse que eu estou apontando aqui, ele vai ser uma pirâmide, tá? Depois a gente estuda a diferença entre eles, tá? Não se preocupa agora não. Só entende como eles se classificam, tá bom? Os corpos redondos, eles podem ser classificados em esferas, claro, é a bolinha, né, que a gente já conhece desde sempre, né? E temos os cones, que são esses corpos redondos que possuem a ponta. Essa ponta a gente chama de vértice, tá bom? Então vamos lá.
Os poliedros, falando especificamente dos poliedros, eles podem se dividir em duas partes, né? Eles podem ser côncavos ou convexos. Você que já estudou polígonos, você sabe que também os polígonos podem ser côncavos ou convexos, tá bom? Então, vamos prestar atenção nessa figura aqui, tá? O que é que você percebe? Qual é a semelhança que você percebe entre esse poliedro e esse poliedro? Você percebe que qualquer reta, eu falo qualquer, aí nessa figura eu representei uma, mas qualquer reta que eu traçar cortando este poliedro, ele vai cortar o poliedro apenas duas vezes, ou seja, a interseção de qualquer reta atravessando o poliedro com o poliedro vai ser de 2 pontos, tá? Você vai perceber que os poliedros não convexos vai haver pelo menos uma reta, olha só o que eu estou falando, pelo menos uma reta que vai intersectar esse poliedro mais de duas vezes, tá? Então, olha, observa o seguinte, essa reta que eu tracei aqui, que eu chamei de R, cortou o poliedro nos pontos R, S, T e U, tá bom? Vamos melhorar essa situação, porque falar de reta, qualquer reta, você tem que usar a imaginação, sua mente deve estar borbulhando, deve estar assim, não é não? Então, o que é que a gente vai fazer? Tem abertura, côncavo. Não tem abertura, convexo. Olha aqui, ó, os côncavos, né? Eles têm essa aberturazinha aqui, ó. Os convexos ele não tem, tá? Eu gosto muito de mostrar para os meus alunos, né, a bandeirinha de São João. Quando você tem aquela bandeirinha de São João, você tem uma que tem uma abertura e você tem outra que não tem abertura. A que não tem abertura, ela é côncava, né, convexa, desculpa, e a que tem abertura, ela é côncava, tá bom? Vamos dar continuidade aí. Falar um pouquinho desse cara, né, que é Platão. Platão, ele foi um cara muito influente para a época, né? Tá aqui que ele viveu, um filósofo, não só matemático, como também filósofo, né? Ele tinha essa filosofia em mente que para alguém ser saudável depende do seu equilíbrio mental e por isso ele às vezes era mal interpretado em seu estado de ser, não é? Porque ele se considerava um cara muito bem equilibrado, não é isso? E ele sempre, na verdade, a filosofia busca isso, né? Ela busca os porquês, o início de tudo. Então, ele pega o que ele chamou de elementos básicos, não é? É quase o avatar, né? Ar, fogo, terra, não é? E ele pega esses elementos e diz o seguinte: se você unir pelo menos dois desses elementos, você cria qualquer coisa dentro da natureza, né? Então, ele pega esses elementos, né, e coloca sobre a forma de figuras espaciais, olha aí, ó. E deixa eu só fazer uma correção aqui, ó, que esse aqui é o cosmo, tá? Então, você tem aqui o fogo, tá certo? Que seria essa figura aqui, que a gente vai dar o nome de tetraedro, tá? A palavra poliedro significa poli, muitos, edros significa faces. Então, são figuras de muitas faces. E quando eu falo tetraedro, você tem 4 faces, tá? E aqui você tem o que representava a Terra, que é o hexaedro, nós conhecemos como cubo, não é não? Aqui você tem o ar, que é o octaedro, tá? 8 faces. Aqui você tem aquele que representa a água, dodecaedro, dodeca, deca, 10, do, 12, dodeca, 12 faces, tá bom? E esse daqui é o icosaedro. Icosa é prefixo para 20, tá certo? Dentro da matemática. Esse aqui representava o cosmo, o universo, as estrelas e por aí vai, tá? Isso sob a visão de Platão, tá bom? Então aí, ó, os 5 poliedros de Platão, tá? Para ser poliedro de Platão, você tem que obedecer duas condições. Quais são? A primeira condição, né? O mesmo polígono, ó, tá aqui, ó. Mesmo polígono em todas as faces. Então você vai perceber que aqui é só triângulo, aqui é só quadrado, aqui é só triângulo, aqui vai ser só pentágono e aqui você vai ter o icosaedro, que são 20 triângulos, tá? E outra coisa, os bicos com o mesmo número de arestas, ou seja, de um bico vai sair, por exemplo, aqui 3 arestas, né? Aqui, ó, vamos dar um zoom aqui, não é? Deixa eu ver se eu consigo aqui para vocês, ó. Dando um zoom aqui, você vai perceber que você vai ter, ó, 1, 2, 3.
Se você contar desse bico aqui, você vai ter 1, 2, 3, tá? Vamos tentar outro aqui, ó. Por exemplo, o cubo que você já conhece um pouco melhor. Você vai ter, ó, 1, 2, 3. Aqui, ó, 1, 2, 3. Então, você tem aí, no caso, o mesmo número de arestas saindo de todos os bicos, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Então, não esqueça, tá? Essas duas condições são suficientes e necessárias para que um poliedro ele seja considerado platônico, tá bom? Bem, esse cara aqui, que é o Arquimedes, não satisfeito, ele inventou 11 poliedros com o nome dele, tá? A maioria dos poliedros de Arquimedes, eles são obtidos a partir de alguns que já existem, sendo que eles são cortados, tá? Por exemplo, eu quero que vocês enxerguem aqui, vamos dar um zoom aqui. Isso daqui é um cubo onde você corta os bicos desse cubo, não é? Os bicos do cubo estão aqui, ó. Então, quando você pega um cubo e corta os seus bicos, a gente chama isso de cubo truncado ou rubicoboctaedro. Que nome estranho da bexiga. Mas não se preocupa não, você não precisa decorar esses nomes não, tá? Até porque já não basta os sólidos de Platão, você vai ter agora mais 11 que são os de Arquimedes. Esses de Arquimedes aí, quando ele vem em qualquer prova, qualquer questão de vestibular e por aí vai, com certeza vai ser dado como é a formação dele, tá certo? Que no caso aqui, você vai ter em cada ponta do hexaedro um triângulo, não é isso? E fora as demais faces, né, que vão ser formadas. E aí eu desafio você a tentar imaginar como é que são essas faces, né? Então, bem, agora vamos para a parte, uma das principais. A gente falou de muita coisa importante, mas agora você para de escrever, para tudo e preste atenção no que eu vou falar. Porque esse cara aqui, ele revolucionou os estudos do poliedro. O nome desse cara é o Leonhard Euler, tá certo? Leonhard Euler, ele estudou os poliedros e encontrou uma das principais relações dentro da matemática, principalmente dentro da geometria espacial, tá certo? É chamada, claro, a relação de Euler e ela é válida para poliedros convexos. Qualquer poliedro convexo, ela obedece a essa relação. Detalhe, há alguns poliedros que não são convexos que também obedecem a essa relação, mas isso tem que ser dito, tá certo? Olha só, então aqui a relação de Euler é válida para poliedros convexos e alguns que são não convexos, tá bom? A relação de Euler é essa, né? V mais F igual a A mais 2. Mas, professor, que danado é V, F e A? Ei, se tu voltar no vídeo, tu vai lembrar que eu falei de vértices, faces e aresta. Explode. Não faz? Aí, olha, esse V, então, ele vai ser de vértice. Esse F, ele vai ser de face, né? Errou! E o A vai ser de arestas. A gente forma até algumas frases, né? Dependendo da ordem que você coloca as letras. Por exemplo, aqui você tem vamos fazer arroz para dois, tá? Quem é vascaíno me desculpa, mas você tem outras frases também, né? Que é Vasco ama ficar em segundo, tá? Então, dependendo da ordem que você coloca aí, não é? Aí você forma as frases, eu vou colocar que eu fiz primeiro, né? Vamos fazer arroz para dois, tá bom? Então, essa é a relação de Euler, tá? E o problema é, né? Eu acho que você deve estar se perguntando como é que a gente vai fazer as questões, né? Então, vou deixar aqui até o final do vídeo 2 exemplos e aí eu sugiro que você vá no capítulo do livro relacionado a poliedros e você resolva as questões de poliedros, tá bom? Vamos lá. Na maioria das vezes, a gente vai seguir um passo a passo bem tradicional, que é o quê? Primeiro calcula o número de arestas, tá? E depois a gente faz a relação de Euler. Agora, pelo amor de Deus, toma cuidado quando você for calcular o número de arestas, que às vezes as pessoas esquecem de um detalhe extremamente importante, tá? Então vamos pegar um exemplo aí aleatório, que é quantos vértices possui um dodecaedro, né? Lembrando que dodeca, não é? Você tem 12 faces, né? Então, aí 12 faces é essa figura, tá? Não pode esquecer. E as 12 faces, elas são pentagonais. Vamos para a solução. Primeiro passo, né?
Agora você toma cuidado nisso daqui, tá certo? Ó, veja só, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver aqui. Um pentágono tem 5 lados. Se eu tenho 12, aí eu vou ter 12 vezes 5 lados, que no caso os lados aí são representados pelas arestas. Entendeu? Um pentágono, 12 arestas. Ó, no caso, um pentágono, perdão, tá? Um pentágono vai ter 5 lados, ou seja, vai pegar 5 arestas aí. Então, 12 pentágonos vão pegar 12 vezes 5 arestas. Tá bom? Agora, tem um grande detalhe, tá? Qual é o grande detalhe? No momento que eu contei a aresta desse pentágono aqui, olha, eu também já contei essa aresta desse pentágono. O que eu quero mostrar para vocês é que cada pentágono compartilha com outro pentágono uma aresta, né? Quando você vai formar um poliedro, você vai ter polígono, polígono, juntou os dois, então a aresta de um também vai ser a aresta do outro. Então, quando tu faz 12 vezes 5, tu tá contando duas vezes a mesma aresta. Isso quer dizer o quê? Que 12 vezes 5 é duas vezes o real número de arestas que existem. Então, quando você divide 12 vezes 5, que é 60, por 2, ou seja, 30, é o real número de arestas que você tem. Se você não entendeu, volta no vídeo. Se você continuou com dúvida, então você vai lá no meu Instagram. Pode bombar de pergunta que eu farei, que eu terei o maior prazer de responder qualquer um de vocês, tá bom? Então, depois de calcular o número de arestas, você vai para a relação de Euler, né? Que é V mais F igual a mais 2. Uma vez que você já sabe o número de faces, que são 12, o número de arestas, que é 30, agora só nos resta calcular o número de vértices, tá bom? Então aqui, ó, você vai ter 30 mais 2, 32, e lá o número de faces igual a 12, né? Que são as 12 pentagonais. 32, passando o 12 para o outro lado negativo, menos 12, você vai ter como resposta 20, tá bom? Bem, vamos para o próximo exemplo, né? Um poliedro convexo tem 3 faces com 4 lados, 2 faces com 3 lados e 4 faces com 5 lados. É face pra caramba. Qual o número de vértices desse poliedro? Então a gente vai fazer assim, ó. Solução, né? Primeiro calcular o número de arestas, como eu já tinha dito para vocês. Ó, são 3 faces com 4 lados, então 3 vezes 4, 12. Ó, 2 faces com 3 lados, 2 vezes 3, 6. 4 faces com 5 lados, então 4 vezes 5, 20. Então, quando você somar tudo isso daqui, olha, você vai ter duas vezes o número de arestas, tá? Lembrando que essa observação foi dada anteriormente no vídeo, tá bom? Então, o número de arestas real aí é 19. Depois de você fazer isso, você vai fazer a relação de Euler, tá? V mais F é igual a A mais 2. Lembrando aqui, ó, que você vai ter 3 faces mais 2 faces mais 4 faces, tá bom? O número de arestas eu substituir aqui é 19, tá? Então, a gente vai ter aí que V mais 9 é igual a 21, ou seja, passando o 9 para o outro lado, subtraindo, o número de vértices é igual a 12, tá? Facinho, né? Mais uma vez, se você não entendeu, bomba lá no meu Instagram, tira qualquer dúvida que eu terei o maior prazer de responder todos vocês, tá certo? Gente, o último exemplo, tá? Não se perde, por favor. Vamos lá. Sabendo que um poliedro possui 20 vértices e que em cada vértice se encontram 5 arestas, determine o número de faces dessa figura. Eita! Como é que faz isso? Vamos lá. São 20 vértices, em cada vértice sai 5 arestas. Ó, anoto. Um vértice, 5 arestas, dois vértices, 10 arestas, três vértices, 15 arestas. Pô, segue o raciocínio aí, ó. Se isso tudo é real, é verdade dizer o quê? Que 20 vértices saem sem arestas. Verdade, não é? O que é que acontece aí? Como você tem em um vértice saindo 5 arestas, em 20 vértices vão sair 100 arestas, tá? Agora, não esquece, pelo amor de Deus, aquele detalhe, que isso daí que você está calculando é duas vezes o número de arestas, tá bom? Isso daqui, olha. Por quê? Porque no momento em que tu conta
Você tem um segmento AB. Aí tu contou todas as arestas que saem do vértice A. E tu conta todas as arestas que saem do vértice B. Putz, tu contou AB duas vezes. Quer dizer, AB sai do vértice A e sai do vértice B. Então, no momento que tu faz essa conta aqui, olha, tu contou duas vezes, tá? Então, duas vezes o número de arestas é igual a 100, portanto, o número de arestas é igual a 5. Agora tudo faz sentido, né? Ó. É isso mesmo. Então, depois de fazer isso, você vai fazer a relação de, olha, agora tira de letra, agora substitui, ó. O número de vértices é igual a 20, o número de arestas é igual a 50, substituiu, calculou, o número de faces é igual a 32, tá bom? Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com dúvida, é só vocês se ligarem no meu Instagram, tá bom? Um grande abraço, beijo no coração de vocês e até a próxima. Fui!